Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana Paula, Úrsula. Bom dia, Rúbia. Começando com o Flávio Venturini. Bom dia, Carolina. Bom dia, Fran. E aí, Xande? O Flávio Venturini cantando a música espanhola. Oi, Odete, Silvia. E aí, Mayara, tudo bem? Essa música foi escrita em 1977. Vocês lembram daquela dupla, o Sai e Guarabira? Aí o Guarabira estava em São Paulo, Gutenberg Guarabira, e ele saiu na noite, assim, na madrugada fria de São Paulo, e com uma friaca, assim, ele bebaço, né? Super bebo. Oi, Carla. Rosana, tudo bem? E aí ele sai na madrugada e vai para casa do Flávio Venturini. Chegando na casa do Flávio Venturini, ele fica lá por causa do frio, né? E no outro dia, daí o Flávio Venturini disse: musiquei aquela música, aquela letra que tu fizeste essa noite passada. E ele: que letra, que música? Né? Imagina o trago que ele não tá. E ele não lembra de nada. Depois o próprio Guarabira conta essa história. Espanhola, feita numa noite de madrugada fria de São Paulo, 1977. Bom dia, Karen. Oi, Rosa. E aí, Ná, tudo bem? Então é isso. Gente, é legal conhecer essas histórias das músicas assim. Bom dia, Felipe. É espanhola escrita lá em São Paulo, noite fria, num momento de trago do Guarabira, da dupla Sai Guarabira. Então vamos lá, que a gente está na finaleira, né? Segunda-feira termina o nosso livro. E então você já sabe, eu tenho que dar os créditos, né? Ontem a gente brincou bastante sobre isso, né? Ninguém aguenta mais, né? Mas é combinado, né? Porque esses vídeos de YouTube e de Instagram, eles ficam separados, né? Então é correto a gente dar os créditos. Tishna Han, Velho Caminhos do Vez Brancas, editora Bodigaia e a tradução do Enio Burgos. Então a gente está lendo agora o momento em que o Buda ele já está com 80 anos já. E ontem ele passou mal, assim. Hoje ele já não está bem, ele já não está legal, assim. Então imagina, né? Todo mundo já morreu ali, a mãe dele, a tia dele que cuidou dele, né? O filho, a esposa e a Zodara, todo mundo já foi, né? 2.600 anos atrás, viveu até os 80 anos, ainda mais na situação dele na floresta, tal, não é bem assim. Então, nesse capítulo 79, Cogumelos de Sândalo. O venerável Ananda sentou-se junto do Buda e falou com voz suave. Jamais vi você tão doente em todos os anos que nós temos estado juntos. Fiquei paralisado. Não podia pensar com clareza ou fazer minhas tarefas direito. Tem que pensar que o Ananda ele tinha que cuidar da saúde do Buda o tempo todo. Então, daqui a pouco o Buda passa mal, né? E ele fica perdido, né? Os demais não acreditavam que você fosse se recuperar dessa, mas eu pensei comigo, o Sr. Buda ainda não nos deu o seu último legado. Com certeza ele ainda não ingressará no Nirvana. Tal ideia impediu-me de cair em desespero. O Buda disse: Ananda, o que mais podem você e a Sangha esperar de mim? Eu vos ensinei o Dharma completo e profundamente. Você acha que escondi alguma coisa dos Viknos? Ananda, o ensinamento é o verdadeiro refúgio. Cada pessoa deve fazer do ensinamento o seu próprio refúgio. Ver de acordo com o ensinamento. Cada pessoa deve ser uma lamparina para si mesma. Ananda, o Buda, o Dharma e a Sangha estão presentes em toda pessoa. A capacidade de iluminar-se é o Buda. O ensinamento é o Dharma. A comunidade de apoio é a Sangha. Ninguém pode retirar o Buda, o Dharma e a Sangha de dentro de vocês. Embora os céus e a terra possam ruir, as três joias permanecerão intactas dentro de cada pessoa. Elas são o verdadeiro refúgio. Quando o bhikkhunu vive em mente atenta e contempla seu corpo, sentimentos, mente, objetos da mente, ele é como uma ilha dentro de si mesmo. Ele possui o refúgio mais verdadeiro que existe. Nenhuma pessoa, nem mesmo um grande mestre,
pode jamais ser um refúgio mais estável do que a ilha da mente atenta, do que as 3 joias dentro de vocês. Então é bem isso, né? Muita gente acha assim que não, eu tenho que buscar um novo ensinamento, tenho que buscar uma nova prática de meditação, uma nova forma de não sei o quê. E passam a vida andando assim, pulando de técnica em técnica, assim, sabe? O tempo todo. Não, agora tem a técnica do não sei quantos dias do fulano de tal, agora tem a técnica do João não sei o quê. Observe a respiração. Fim. Sério? Porque todas as técnicas, todas elas, vão dizer para observar a respiração, e aí tu vai encontrar o que está, quais são os gatilhos que te levam a agir de tal forma, e aí tu vai rompendo com cada coisa. É isso. Se iluminar é tu conseguir romper com todos esses gatilhos. Tu vai levar uma vida inteira. Né? Pessoas como Buda, como Ananda, como Sariputra, como Moggallana, como Mahakasyapa, como esses monges, assim, eles levaram menos tempo, né? Mas estavam com Buda ensinando ali. Mas enfim. Então não fiquem pulando de técnica de galho em galho, assim, porque é só perda de tempo. É perda de tempo. Total, assim, dando a real para vocês. Assim. Não vai funcionar. As pessoas vão para essas técnicas assim que aparecem aí, 1000 na internet, para se sentir bem, não sei o que. Beleza, mas não esperem que vão conseguir alguma outra coisa, senão um chazinho que vai lhe confortar. Não é mais do que isso. E essa é a verdade. No final do retiro, a saúde do Buda estava grandemente restaurada. Certa manhã, o novato Kunda, que era assistente do venerável Sariputra, veio ver Ananda. Ele informou que Sariputra recém havia falecido em Nala. Você foi Sariputra também. E olha só como é que ele faleceu. Ele trazia para Ananda um manto, a tigela de mendigar e uma contendo as cinzas pertencentes a venerável Sariputra. Ele então cobriu seu rosto e caiu em lágrimas. Venerável Ananda também chorou. Kunda explicou que após Sariputra retornar a Nala, ele cuidou da sua mãe até a morte dela. Lembra que ele foi para lá, né? No capítulo de ontem, eu acho. Após a cerimônia de cremação, ele reuniu seus parentes e todos os moradores da vila para dar-lhes um ensinamento relativo ao Dharma. Ele transmitiu para eles os 3 refúgios e mostrou-lhes como praticar. Em seguida, sentou-se na posição de lótus e passou para Nirvana. Ou seja, faleceu. Pouco antes disso, ele dissera a Kunda que desejava que seu manto, sua tigela e cinzas fossem levadas de volta para o Buda. Também queria que pedisse ao Buda para deixá-lo ficar ao seu lado. Venerável Sariputra disse a Kunda que desejava realizar seu passamento antes do Buda. Então eles escolhem quando vão. É inacreditável, assim. Eu carrego comigo a aliança do meu pai, que faleceu já faz bastante tempo. Acho com, sei lá, uns 27 anos, eu acho. E um mês antes dele falecer, meu pai era espírita, era da Umbanda mesmo, né? Da Umbanda. Meu pai era pai de santo. E ele retira a aliança dele, que ele já carregava consigo há mais de 40 anos, então essa aliança tem uns 80 anos. Tem muito tempo, assim, muito tempo. E ele retira a aliança, entrega para mim e diz, não vou precisar mais dela. Fica contigo, guarda ela. E eu tenho vários irmãos, né? Aquilo foi um momento. Um mês depois ele morre. Venerável Ananda secou suas lágrimas e foi com o monge procurar pelo Buda. Ele olhou em silêncio para o manto, as tigelas e cinza do seu grande discípulo. Não disse uma palavra. Então olhou para cima e gentilmente afagou a cabeça de Kunda. Venerável Ananda disse, Senhor Buda, quando ouvi dizer que nosso irmão Sariputra havia falecido, fiquei paralisado. Meus olhos e mente ficaram enevoados, estou profundamente consternado. Buda olhou para o monge e disse, Ananda, o seu irmão levou embora os seus preceitos e sua concentração, a sua compreensão, a sua liberação quando morreu? Ananda respondeu pesarosamente, esta não é a razão da minha tristeza, Senhor. Quando meu irmão Sariputra estava entre nós, vivia o ensinamento com todo o seu ser. Ele ensinava, orientava e encorajava o resto de nós. Com a morte dos irmãos Sariputra e Moggallana, a sanga se sente vazia. Como nós poderíamos não ficar tristes?
Então é importante o Tishanara trazer essa mensagem, assim, achar, né, que o Buda tem esse estágio de já transcender isso, né? Nós, pessoas comuns, vamos sentir, sim, né? Vamos sofrer, vamos ter a perda e tal. O Buda disse, Ananda, deixa eu só tirar o som aqui. Ananda, inúmeras vezes lembrei a você que com o nascimento há a morte. Aquilo que se junta deve se separar. Todos os dharmas são impermanentes. Não devemos nos prender a eles. Você deve transcender o mundo do nascimento e morte, do surgir e desaparecer. Sariputra foi um grande ramo que cumpriu sua tarefa de ajudar a nutrir a árvore. Aquele ramo ainda está presente na árvore. A árvore é a comunidade de bhikkhus praticando o ensinamento da iluminação. Se você puder abrir os seus olhos para ver, enxergará Sariputra em você mesmo. No Tathagata, na comunidade de bhikkhus, em todas as pessoas que Sariputra ensinou. No novato Kunda, e ao longo de cada senda pela qual ele tenha passado a fim de difundir o ensinamento. Abra seus olhos, Ananda, e você o verá em toda parte. Não pense que Sariputra não está mais conosco. Ele continua aqui e para sempre continuará. Então é interessante porque o Buda ele tem essas coisas assim. Ó. Quando eu estou explicando em aula, né, para vocês o sentido de vacuidade, o sentido de luminosidade da mente, ou nos cursos, a gente explica, as coisas não estão nas outras pessoas, não estão. Mas aí o Buda diz, não estão, mas estão. Entende? Estão presentes. Então, esse jogo sutil, assim, é importante entender. Ananda, Sariputra foi um bodhisattva, uma pessoa iluminada que usou sua compreensão e amor para guiar os outros seres até a outra margem, a margem da iluminação. Entre os monges, Sariputra foi reconhecido por sua sabedoria. Ele será lembrado pelas futuras gerações como um bodhisattva de grande compreensão. Ananda, entre os monges há muitos bodhisattvas que, assim como Sariputra, fizeram o grande voto. O Puna e Yasodhara, o discípulo leigo Sudatta, são todos bodhisattvas de grande compaixão que viveram o voto de ajudarem a todos os seres, sem medo de sofrer ou de padecer. A Yasodhara e o discípulo Sudatta fizeram o seu passamento, mas venerável Puna continua a trabalhar corajosa e energeticamente para servir a todos os seres. O Tathagata considera que Moggallana foi um bodhisattva de grande coragem e energia. Poucos se comparam a ele. Mahakasyapa, com sua vida simples, humilde, é o bodhisattva da simplicidade. Anuruddha é um bodhisattva de grande esforço e diligência. Ananda, se as futuras gerações continuarem a estudar e praticar o caminho da liberação, bodhisattvas continuarão a aparecer neste mundo. Ananda, confiar no Buda, no Dharma e na Sangha é confiar no futuro da comunidade. No futuro haverá outros bodhisattvas tão grandes quanto foram Sariputra, Moggallana, Yasodhara e Anathapindika. Ananda, não lamente pela morte do irmão Sariputra. E houveram outros, né, mesmo? Tem vários. Né? Tem aí o Papa, tem o Dalai Lama, teve o Gandhi, teve o Chico Xavier, teve em várias áreas tem esses bodhisattvas. Aqueles sábios que despertaram. Naquele meio-dia, nas margens do rio Ganges, próximo à aldeia de Ukasela, serenamente, o Buda anunciou o falecimento de venerável Sariputra à comunidade. Então, a serenidade do Buda. Né? Ele exortou os bhikkhus a empreenderem esforços para seguirem o exemplo de Sariputra, que fez o voto de auxiliar a todos os seres. Ele disse, monges, vocês devem tomar refúgio em si mesmo e serem uma ilha internamente. Não confiem em nada além e vocês não serão derrubados pelas ondas de sofrimento e desespero. Vocês devem tomar refúgio no Dharma e fazer dele a sua ilha interior. Certa manhã, o Buda e Ananda entraram em Vesali para mendigar. Eles pegaram alimento e comeram na floresta próxima. Após isso, o Buda falou, Ananda, devemos retornar ao templo Kapala para descansar esta tarde. Ao longo do caminho para o templo, o Buda parou várias vezes para admirar a paisagem. Ele disse, Ananda, Vesali é tão linda. O templo Udena é tão adorável. Todos os templos, tais como Gotamaka, Satambaka, Batuputra, são maravilhosos. O templo em Kapala, onde logo iremos descansar, também é um lugar muito aprazível.
Após arranjar um canto para o Buda descansar, Ananda saiu para praticar meditação caminhando. Enquanto caminhava, subitamente a terra sacudiu sob os seus pés. Sua mente e seu corpo balançaram. Rapidamente ele voltou ao templo e encontrou o Buda sentado pacificamente. E aí o Buda fala. Ananda contou a ele o tremor que acabara de sentir, e o Buda revelou: Ananda, o Tathagata tomou uma decisão. Em 3 meses realizarei o meu passamento. Então o Buda anuncia que vai morrer daqui a 3 meses. Pensa isso. E ele dá a hora depois. Tem textos que ele diz a hora, inclusive. Daí dá tempo de todos os bhikkhus de todas as regiões poderem ir até o lugar que ele estava. É muito louco isso. Aí pode. Venerável Ananda sentiu seus braços e pernas ficarem dormentes. Seus olhos desfocaram e teve uma vertigem. Ele se ajoelhou diante do Buda e implorou: por favor, Senhor, não morra tão logo. Por favor, tenha compaixão dos seus discípulos. O Buda não respondeu. Ananda repetiu suas palavras 3 vezes. O Buda então disse: Ananda, se você confia no Tathagata, sabe que as minhas decisões são oportunas. Vou realizar meu passamento em 3 meses. Ananda, convide todos os bhikkhus dessa região a se reunirem no salão do Dharma Kutagara, na grande floresta. O Buda estava prevendo que ia começar a ter umas divisões da Sangha, assim, porque depois tiveram vários concílios, assim. Seres humanos são uma coisa. 7 dias mais tarde, 1.500 bhikkhus e bhikkhunis, os monges e as monjas, reuniram-se no Dharma Kutagara. O Buda sentou sobre a plataforma do Dharma, olhou para a comunidade e disse: monges, tudo que o Tathagata transmitiu vocês devem cuidadosa e habilmente estudar, observar e praticar e verificar por vocês mesmos, a fim de repassar às futuras gerações. Então por isso que a gente está ouvindo hoje aqui, que eles ouviram. Viver e praticar o caminho garante paz, alegria e felicidade para vocês e todos os seres. Monges e monjas, a essência do ensinamento do Tathagata pode ser encontrada nos 4 estabelecimentos da mente atenta, nos 4 esforços perfeitos, nas 4 bases da força espiritual, nas 5 faculdades, nos 5 poderes, nos 7 fatores de despertar e no nobre caminho óctuplo. Estudem, pratiquem, realizem e transmitam estes ensinamentos. Monges e monjas, todos os dharmas são impermanentes. Eles nascem e morrem, surgem e desaparecem. Façam um grande esforço para alcançar a liberação. Em 3 meses, o Tathagata realizará seu passamento. O tipo assim, se vocês tinham pergunta para me fazer, façam agora, treinem, vão lá, porque a coisa está... Né? E é isso. Às vezes não precisa nem... Às vezes não é uma morte, né? Aqui o Buda morre, né? Fisicamente, né? Mas às vezes as coisas acabam e as pessoas ficam deixando para depois. Próxima vez eu faço o teu curso, próxima vez eu vou na meditação, a próxima vez eu vou na tal coisa, a próxima vez... Não tem próxima vez, gente. As coisas mudam o tempo todo. Guarda e verão. 1.500 monges e monjas escutaram o Buda. Então, se vocês têm alguma coisa para dizer para alguém falar, façam agora, não percam tempo. Né? Vamos indo. E escutaram o Buda e absorveram suas palavras diretas. Compreenderam que aquela seria a última oportunidade de verem e ouvirem uma palestra Dharma, proferida por ele. Saber que o mestre do Dharma faria em breve o seu passamento trouxe angústia aos presentes, claro. Né? Na manhã seguinte, o Buda foi meditar em Vesali. Então foi comer na floresta. Após ele e vários monges deixaram Vesali. Olhando para trás e vendo a cidade com óleo despedido, o Buda disse: Ananda, Vesali é tão linda, esta é a última vez que o Tathagata a admira. O Buda então virou-se, olhando em frente, ele disse: vamos para Bandagama. Naquele entardecer, o Buda ofereceu o Dharma para 300 bhikkhus em Bandagama. Falou sobre os preceitos, a concentração, a compreensão e a liberação. Após vários dias de descanso ali, prosseguiu para Hatigama, Ambagama e Jambugama. Ele instruiu os bhikkhus de todos esses lugares. Em seguida, eles viajaram para Boganagara, onde o Buda descansou no templo de Ananda. Muitos monges da região vieram receber seu ensinamento. Ele enfatizou o quão necessário era testar o ensinamento por eles mesmos. Então, ele foi, tudo que era templo, né, mesmo com 80 anos já doente, avisando que ele ia fazer o passamento. Todas as vezes que alguém falar sobre o Dharma,
mesmo se assegurar que o ensinamento provém diretamente de autoridades reconhecidas, não sejam tolos de aceitar as palavras ditas como sendo autênticas do Tathagata. Comparem o que é dito com os sutras e os preceitos. Então eu sempre digo aqui, ó, eu tô lendo, estou falando para vocês meus insights, minhas opiniões a respeito, às vezes não interrompo o texto, deixo que vocês. Mas, e digo, tem nos sutras, vão lá e estudem os sutras, ou percebam por vocês mesmos, mas não levem como sendo verdadeiro tudo. Se as palavras contradizem os sutras e os preceitos, descartem o que lhes foi ensinado. Porém, se os significados das palavras transmitidas estiverem de acordo com os sutras e os preceitos, então aceite e pratique o ensinamento. O Buda foi para Pava, onde descansou no Jardim das Mangueiras, que pertencia ao discípulo chamado Kunda, leigo chamado Kunda, filho de um ferreiro. Kunda convidou o Buda e os cerca dos 300 monges que acompanhavam para fazer uma refeição em sua casa. A esposa de Kunda e seus amigos serviam todos os monges, enquanto o anfitrião pessoalmente servia para o Buda um prato especial que ele havia preparado. Era um prato de cogumelos apanhado de um pé de sândalo, chamado Sukara Madhava. Quando terminou de comer, o Buda disse para ele: olha só, isso aqui é a história. Prezado Kunda, por favor, despreze tudo o que resta desses cogumelos e não permita que sejam ingeridos por mais ninguém. Nesse momento, o Buda está contaminado. Então a história tem livros que vão contar, aí tem uma divisão na história aí. O Tishunamã, enfim, resolveu usar esta, né? Mas a maioria das histórias conta que foi uma carne de porco contaminada, que não estava bem preparada, tal, né? Porco é um problema, é um perigo, né? Mas outros dizem que foi o cogumelo. Então tem uma discussão, isso não leva, né? Mas ele foi contaminado e não foi de propósito. Outros dizem que o Buda sabia que estava contaminado e mesmo assim comeu. Eu acho que não muda muita coisa. Quando todos terminaram de comer, o Buda proferiu uma palestra dharma. Em seguida, ele e os monges descansaram no Jardim das Mangueiras. Naquela noite, o Buda foi tomado por violentas câimbras estomacais. Ele não conseguiu dormir por toda a noite. Pela manhã, pegou a estrada com os monges e seguiu em direção ao Kusinara. Ainda caminhou, né? Ao longo do caminho, as câimbras estomacais pioraram, até que ele foi forçado a parar e descansar sob uma árvore. Venerável Ananda dobrou um manto extra e colocou embaixo da árvore para que o Buda pudesse deitar-se. Ele solicitou que Ananda buscasse um pouco d'água para saciar sua sede. Ananda disse: Senhor, a vertente daqui está cheia de lodo devido a uma caravana de carros de boi que recentemente cruzou por dentro dela. Por favor, espere até chegarmos ao rio Kakuta. A água será pura e doce. Lá eu pegarei água para você beber e banhar-se. O Buda, porém, insistiu a Ananda: tenho muita sede. Por favor, traga-me um pouco de água agora. Ananda fez o que ele pediu. Para sua surpresa, óbvio, né? Quando escoou a água para dentro de um jarro, ela se tornou perfeitamente límpida. Então, como eu disse ontem, né, poucas situações assim se narra a capacidade do Buda de mudar assim, as coisas ou fazer milagres. Assim, né? Ele não usava isso. Então, porque era esse o ensinamento dele, que a gente tinha que resolver as coisas por nós mesmos. Após beber a água, o Buda deitou-se para descansar. Veneráveis Anuruddha e Ananda sentaram-se ali por perto. Os demais monges sentaram-se num círculo em torno do Buda. Naquele exato momento, um homem de Kusinara passava por ali. Quando viu o Buda e os monges, ele se inclinou em profunda reverência e se apresentou como Pukusa, um membro da clã Mala. Ele tinha sido, certa vez, discípulo do mestre Alara Kalama, lembro lá do início dos textos, o mesmo professor com quem o jovem Siddhartha havia estudado. Pukusa tinha ouvido falar muito bem do Buda. Se inclinou novamente e ofereceu a ele 2 novos mantos. Siddhartha aceitou um manto e então pediu para Pukusa dar o outro manto ao Ananda. Pukusa pediu para ser aceito como discípulo. O Buda transmitiu a ele os ensinamentos e deu-lhe 3 refúgios. Maravilhado, ele agradeceu muito e em seguida retirou-se. Então foi o último que ele conseguiu. O manto do mestre estava muito usado e poído, de modo que Ananda ajudou a colocar um novo. Em seguida, o Buda se levantou e, juntamente com os bhikkhus, continuou a caminhar rumo a Kusinara. Quando chegaram às margens do rio Kakuta, o Buda tomou um banho e bebeu mais água. Então ele se dirigiu para o Jardim das Mangueiras, próximo dali,
e lá chegando pediu para o monge Kundaka dobrar seu manto extra e colocá-lo sobre o solo para que ele deitasse. O Buda chamou Ananda e disse: Ananda, a refeição que o Tathagata ingeriu na casa de Kunda foi a sua última. As pessoas poderão acusar Kunda de servir-se alimento impróprio. Assim, quero que você diga a ele que as 2 melhores refeições que tive na minha vida foram aquela que fiz logo antes de vislumbrar o caminho, que a Sujata deu para ele, aquele arroz, e a minha última refeição, logo antes de passar para o Nirvana. Ele não deve sentir nada além de felicidade por ter me servido uma dessas refeições. Mas, é um problema, né? Porque a história toda conta que ele contaminou o Buda. Após descansar um pouco, o Buda se ergueu e disse: Ananda, vamos atravessar o rio Hiranavati e entrar na floresta que pertence ao povo de Mala. Aquela floresta na entrada de Kusinara é a mais magnífica. Então amanhã é capítulo 80. Estão sentindo? Que é óbvio, né? Não é isso. Hoje o Dharma não é um Dharma muito alegre, assim, mas agora a tendência é essa, né, gente? Porque a gente vai sentindo as coisas. Tá bem? Que os méritos desse nosso encontro se expandem e toquem a todos, que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. As coisas surgem, se realizam e desaparecem. Certo? Tenha um bom final de semana, um bom sábado, aproveite o sábado como se fosse sempre bem aproveitado. Tá bem? Então, um bom dia.